Louvado seja Deus. Tempo bom, né? Gosta de frio? Louvado seja Deus. Quero te convidar a você abrir a tua Bíblia lá em Filipenses, para nós continuarmos de onde paramos. Filipenses capítulo 3. Hoje nós vamos dos versos 2 ao 11. Filipenses, capítulo de número 3, versos 2 a 11. Filipenses capítulo de número 3, eu vou ler a partir do verso 2, ouça com fé, a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Diz assim, a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e amado Deus, adoramos o Senhor até aqui, com orações, canções, e nesse momento nós nos voltamos para a Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco através do texto inspirado, que haja iluminação, que haja, Senhor, discernimento, que Teu Espírito Santo aplique aos nossos corações com poder e graça a realidade deste texto. Fale conosco, Senhor, alimenta a nossa fé, fortaleça-nos na convicção de quem Tu és para as nossas vidas. Que nós estejamos voltados para Ti. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 2006, o ator Will Smith, não vou falar do tapa que ele deu recentemente no Oscar, não é sobre isso, mas em 2006, ele estrelou um filme que foi sucesso de bilheteria, A Procura da Felicidade. Certamente você deve ter visto, se não viu ou ouviu alguém dizer sobre ele, mas A Procura da Felicidade. E é interessante esse filme, porque esse filme nos vende um paradigma do que seria a felicidade e incentiva as pessoas a buscarem esse tipo de felicidade. Ele vai dizer algo do tipo assim, olha, uma das principais lições do filme é que você tem que definir metas e conquistar os seus objetivos. No filme, mesmo com todas as dificuldades, o Chris, que é interpretado pelo Will Smith, ele tinha metas e objetivos muito bem claros, muito bem definidos na sua vida. Ele sabia o que queria, sabia onde queria chegar, ele se esforçava ao máximo para isso. Principalmente, ele visualizava, ele vislumbrava
como a sua vida ia ser no futuro e empenhou todos os esforços necessários para alcançar a tão sonhada felicidade. E ele passou o filme todo à procura da felicidade, e no final do filme ele está passeando com o filho dele numa rua assim, com a sensação de dever cumprido. Alcançou a felicidade. Essa é a mensagem que o filme passa. Mas como que nós devemos ver esse filme? Quais as críticas que, como cristãos, a gente deve trazer para esse filme? Qual é o problema da mensagem central desse filme? É isso que eu quero avaliar rapidamente com os irmãos aqui. Do ponto de vista cristão, qual é o problema dessa mensagem central? O problema está no conceito de felicidade que esse filme dá e no método que ele te apresenta para você alcançar ela. Qual é o conceito de felicidade do filme A Procura da Felicidade? O tão almejado sonho americano. Se você for capaz de alcançar todas as suas metas, todos os seus objetivos, você alcança a felicidade. É isso a mensagem central. Qual é o problema com essa mensagem central? Essa não é a perspectiva bíblica de felicidade. E qual é o segundo problema desse filme? O método usado para se alcançar a felicidade. Então a felicidade se resume em realização de projetos, enriquecimento, prosperidade, essa é felicidade. E o método é: trabalhe duro, deixe cada gota de suor em busca de tão sonhada felicidade. Tem duas coisas erradas aqui, que é o que eu quero criticar com vocês à luz desse texto. Primeiro, a definição de felicidade, e segundo, o método de como se alcança ela. Pelo trabalho duro, com cada gota de suor dedicada a ela. Vamos ver o que isso significa. Qual é o conceito bíblico de felicidade? E por que eu já trago essa crítica logo na introdução? O conceito bíblico de felicidade, dentre outros textos que eu poderia usar, eu encontro em Mateus capítulo 5, verso 3, deixa que eu leio. Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Não é apenas uma felicidade, é uma felicidade além da conta, é bem-aventurança, mais que feliz. Quem é o mais que feliz? Jesus vai dizer: os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O conceito de felicidade de Jesus é contracultural, ou vai na contramão daquilo que a nossa cultura define como felicidade. Nossa cultura, e vai ter livros e livros, e eu vou citar alguns para vocês, vai ter filmes e filmes dizendo que para você ser feliz, você precisa ser o mais próspero possível. Já Jesus vai dizer que para você ser feliz, você precisa se reconhecer como um mendigo espiritual, que sabe que não tem nada para oferecer para Deus, que é alguém de mãos vazias, totalmente dependente que Deus o socorra. Esse é o significado de pobre de espírito. Aquele que reconhece que ele é espiritualmente pobre, não tem nada que ele possa apresentar para Deus e dizendo: está aqui, agora eu deixei Deus em débito comigo. E Jesus vai dizer: aquele que reconhece isso é feliz de verdade, porque dele é o reino dos céus. A crítica é justamente porque o nosso conceito de liberdade, de felicidade, é outro, e o método para se alcançar não é o que o filme ensina. Hoje nós somos motivados a termos os nossos olhos fixados no lugar errado. A gente é motivado a fazer o uso de todos os meios errados para alcançar aquilo em que os nossos olhos estão afixados, e é no lugar errado. E quando a gente trata do relacionamento com Deus, da vida com Deus, da vida na esfera religiosa, muitas vezes a gente acaba querendo alcançar os mesmos objetivos por meio dos mesmos métodos. A gente acaba acreditando que é possível se relacionar com Deus por meio do trabalho duro. A gente acha que é possível nos alcançarmos favor de Deus, alcançarmos a eternidade, alcançarmos salvação, alcançarmos a aceitação de Deus por meio do suor. Porque geralmente a gente acaba trazendo aspectos da nossa cultura para o nosso relacionamento com Deus. Lá fora, você é ensinado que para ser feliz tem que ser próspero, e isso a custa de cada gota de suor. Aí você traz para a igreja e acha que para Deus te aceitar, você precisa trabalhar duro e derramar gotas de suor.
O Evangelho vem desconstruir e dizer, não, não é assim. Você é aceito por Deus, porque Cristo derramou não apenas gotas de suor, mas derramou todo o seu sangue. E pelo fato dele ter derramado todo o seu sangue, nós somos aceitos. Mas isso é só, o que tem a ver, com aquilo que a gente vai ver aqui hoje? O texto de hoje é um convite a nós abandonarmos essa forma de pensar da nossa cultura contemporânea e a nós repensarmos a nossa relação com Deus. Uma relação que não se baseia nas nossas performances e méritos, mas naquilo que Cristo já fez. Semana passada, que a gente esteve aqui, nós vimos no verso 1, a gente passou o culto inteiro passado falando do verso 1. E no verso 1 a gente viu que não há nenhum outro lugar, não há nenhuma outra realidade que os homens possam provar ou em que os homens possam provar de verdadeira alegria ou contentamento. Não existe nenhum lugar que os homens podem provar alegria de verdade, a não ser em relacionamento com Cristo. É isso que a gente passou o culto todo da semana passada, meditando. E a gente viu que a proposta, que a ideia central do texto anterior é mostrar que só no Senhor Jesus Cristo nós temos alegria verdadeira. Todas as outras alegrias da vida são derivadas desse relacionamento com Cristo que traz alegria verdadeira. E o que nós vamos ver hoje? O assunto da centralidade de Cristo no centro, continua repetindo aqui no argumento de Paulo. Ele continua tratando Cristo como central, suficiente e necessário para nós. Nos versos de 2 a 11, a gente vai ver então que um verdadeiro relacionamento com Deus não se estabelece por meio de rituais religiosos, por meio de um relacionamento de desempenho e performance. A gente vai ver que Paulo é um exemplo vivo de que é bem possível você estar religiosamente impecável e ainda assim perdido. E a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo é a única possibilidade segura de salvação e relacionamento pessoal com Deus. A ideia central do texto que nós vamos ver nessa noite, a realidade que Deus comunica para nós nessa noite, é que Cristo, agora é o momento que você anota o tema da mensagem, Cristo é a única via para um relacionamento pessoal com Deus. Não há qualquer outro caminho, não há qualquer outra possibilidade. É isso que a gente vai ver aqui. O primeiro ponto que eu vou argumentar, que Paulo argumenta, o fato de Cristo ser a única via para que você se relacione com Deus, é mostrando para nós que religião não é suficiente. A religião não é suficiente para que você conheça Deus. Veja de novo o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo aqui está trazendo um alerta. Essas palavras são fortes. Tenham cuidado, olhem, se relacionem com esses homens com os olhos bem abertos, estejam atentos. Ele chama a atenção para que os leitores filipenses tenham cuidado com os falsos mestres que estavam infiltrando-se no meio da igreja. E ele vai apresentar aqui quais são as verdadeiras características de um relacionamento com Deus. E não está estritamente relacionado a uma religiosidade. Em primeiro lugar, então, a necessidade que ele destaca aqui da gente ter cautela com as pessoas que ensinam. Ter cautela com pessoas que são líderes de igrejas. Aqui eu te chamo a atenção para você ter cautela comigo. Observem. Tenham cautela, é óbvio que o contexto tenham cautela com os falsos mestres. A gente tem se empenhado para ser verdadeiros mestres. Deixa eu já colocar bem claro aqui, será que eu estou ouvindo um falso mestre? Quando a palavra é exposta, o mestre é verdadeiro. Se ele sai da Escritura, você não tem garantia de que está diante de um verdadeiro mestre. Mas aqui ele chama atenção. A palavra acautelai-vos aqui, ela já traz um peso muito forte de alerta, e ele repete ela 3 vezes, mostrando que ele tem esse cuidado para que aqueles irmãos estejam atentos com as pessoas que estão se infiltrando no meio da igreja e trazendo ensino, trazendo doutrina, trazendo orientações para eles. É comum vermos que
a principal preocupação dos apóstolos não eram com as ameaças que vinham de fora da igreja. As setas, as ameaças, os inimigos de fora para dentro. Como as perseguições, por exemplo. Você não vai ver os apóstolos preocupados com perseguição. Porque a perseguição não era sinônimo de enfraquecimento da igreja. Pelo contrário, quando os crentes eram perseguidos, mais eles cresciam. Os crentes eram perseguidos numa cidade, eles fugiam para outras, e ali, aquela outra cidade, a igreja pregava o evangelho e o corpo de Cristo crescia. Aí eles eram perseguidos, eram mortos, eram entregues como inimigos do Estado, e o evangelho crescia por causa desse testemunho de morte, de terem ido até as últimas consequências, por causa do seu amor por Cristo. Então os apóstolos não tinham receios da perseguição, não tinham medo de perseguição. A preocupação do apóstolo estava com os inimigos de dentro da igreja, os falsos ensinos, as heresias. Por quê? Se as perseguições, as setas de fora, poderiam fazer a igreja crescer, os inimigos de dentro, as heresias e os falsos ensinos, são suficientes para que a igreja seja destruída, para que a igreja caia. Falsos mestres têm poder de definhar a igreja. Por isso que eles estão preocupados, e por isso que Paulo vai dizer, olha, atentem-se com esses caras. E ele usa algumas palavras pesadas para se referir a eles, né? Cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Não diz respeito aos mesmos indivíduos. A palavra falsa circuncisão aqui é literalmente mutilação no original. Ou seja, a verdadeira circuncisão que o judeu considerava era aquele sinal que indicava que o homem estava em aliança com Deus. Mas ele não se apegava apenas a esse sinal externo, apenas a esse ritual. A aliança que ele tinha com Deus evidenciava-se por um interior transformado e por uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esses religiosos aqui não. Eles estavam preocupados que os discípulos, que os seus seguidores tivessem apenas uma aparência de religiosos. É como se eles dissessem, olha, se vocês cortarem a carne de vocês, fazerem a circuncisão, pronto. Se vocês guardarem exteriormente, se vocês derem uma aparência de religiosos, isso é suficiente. E é justamente aqui que Paulo vem bater. Eles estavam ensinando que Cristo não é suficiente, que era necessário acrescentar alguma coisa para que os homens fossem salvos. Em específico aqui, a circuncisão. Eles diziam o seguinte, olha, você precisa crer em Cristo, mas não basta. Você tem que somar a Cristo a circuncisão, ou as leis cerimoniais de Moisés. Aí sim, se você crer em Cristo, mas a circuncisão ou as outras leis cerimoniais, aí você é salvo. É isso que ele está ensinando. E Paulo chama isso de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Religião não é suficiente. Toda vez que algum mestre que se declara falando da parte de Deus e acrescentar qualquer coisa a Cristo para resultar em salvação dos homens, você está diante de cão, mau obreiro e falsa circuncisão. Falsa circuncisão significa religiosidade vazia, sem significado nenhum. Cristo mais boas obras igual a salvação, você está diante de um mau obreiro. Cristo mais dízimos igual a salvação, você está diante de um mau obreiro. Cristo mais caridade, Cristo mais participar da igreja, né? Cristo mais estar presente nos cultos, é igual a salvação. Se você ouvir mensagens como essa, você está diante de um falso mestre, um mau obreiro. Você está diante de um cão, segundo o apóstolo Paulo, só estou explicando o que está escrito. O que são esses cães? Pessoas, mestres que acrescentam a Jesus algo que você tenha que fazer para ser salvo. Ou seja, aquilo que Cristo fez já não é suficiente. Abre um parênteses, eu entendo porque muitos pastores usam esse recurso, né? Alguns vão dizer o seguinte, olha, se você não der dízimo, você não pode ser salvo. Isso é uma heresia.
Chuta que é laço, isso é heresia. Você é salvo por aquilo que Cristo fez, não pelo fato de dar o dízimo. Você não é salvo porque você faz alguma coisa, você é salvo porque Cristo fez o que precisava ser feito. Mas eu entendo porque que alguns pastores dizem, se você não der dízimo, você não pode ser salvo. Eu entendo porque que alguns pastores dizem o seguinte, olha, se você não participar da campanha que nós vamos fazer aqui, 7 sextas-feiras de Daniel, ou os 21 dias de oração de Daniel, você não pode ser salvo. Eu entendo porque que muitos pastores usam desse recurso de medo. Porque, infelizmente, muitos crentes só vão na base do medo. Então eu entendo, mas não deixe de estar errado. Cristo é suficiente para que sejamos. Religião não basta. Isso. É por isso que no verso 3, olha como que Paulo complementa. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Ou seja, a gente não precisa de um templo em Jerusalém para adorar a Deus. Deus é Espírito, nós adoramos a Deus onde nós estamos. Não precisamos de um lugar físico. E ele continua dizendo assim, nós que gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, o que Cristo fez tem méritos infinitos. Não qualquer coisa que eu possa fazer. O que Cristo fez tem mérito infinito. Nada que eu faça possa acrescentar alguma coisa a Cristo. E aí Paulo termina dizendo, esses é que são a verdadeira circuncisão. Esses é que estão em real aliança com Deus. Aqueles que entenderam que não mereciam nada, mas por graça receberam o céu de presente. Um verdadeiro relacionamento com Deus não se estabelece por meio de desempenho e performance. Religião não é suficiente. E isso me leva para o meu segundo ponto. O meu segundo ponto que eu vejo com vocês é o exemplo do próprio Paulo. Paulo, irmãos, é um exemplo de que é bem possível você ser religiosamente impecável e ainda assim estar perdido. Paulo é um exemplo de que você pode estar presente em todos os cultos na igreja. Paulo é um exemplo de que você pode estar muito bem fiel às suas contribuições generosas de dízimos e ofertas. Paulo é um exemplo de que você pode participar de todas as campanhas que a igreja fizer e ainda assim estar perdido. Olha comigo o verso 4. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só, Paulo está dizendo aqui que ele tinha todas as credenciais que aqueles religiosos judaizantes julgavam importantes. Ele vai dizer, isso que vocês acham que é importante para serem salvos, eu tinha tudo isso. E aí ele dá uma lista aqui com 7 credenciais que ele tinha e que aqueles religiosos estão achando que é suficiente para que os homens sejam salvos. Ele diz assim, olha, circuncidado ao 8º dia. O que significa isso aqui? Ele não era um judeu prosélito, um não judeu que foi convertido ao judaísmo já adulto. Não, ele é de berço judeu. Circuncidado ao 8º dia. Aqueles outros judaizantes que estavam dizendo, olha, você tem que primeiro ser judeu para poder ser salvo e depois ser cristão, primeiro seja judeu, depois seja cristão e aí seja salvo. Paulo está dizendo, escuta aqui, eu tenho essa credencial, eu sou judeu de berço. Depois ele diz, eu sou da linhagem de Israel, ao contrário de vocês que se converteram ao judaísmo depois de adulto, não, só os judeus podem olhar para a sua ascendência e dizer, sou descendente de Jacó, aquele a quem Deus deu o nome de Israel. Vocês não, eu tinha isso. Ele vai dizer, da tribo de Benjamim, uma terceira credencial que ele usa aqui. Benjamim foi o único filho que Jacó teve na terra prometida. E junto com Judá, a única tribo que se manteve fiel à linhagem de Davi. Ele está dizendo, eu não sou de qualquer tribo não, eu sou da tribo de Benjamim. Quarta
credencial que ele tinha, ele era hebreu de hebreus. Essa expressão aqui diz respeito ao idioma que eles falavam. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês quando vão para as sinagogas, tem que ser pregado em grego para vocês entenderem. Eu não, eu falo a língua dos judeus. Eu participo de cultos nas sinagogas em que é pregado em hebraico. E vocês acham que vocês têm credencial? Quanto à lei fariseu, o que significa isso aqui? Paulo pertencia à lei, à seita mais radical do judaísmo daqueles dias. Os fariseus eram considerados por serem extremamente zelosos da lei cerimonial, da lei de Deus. Ele vai dizer: quanto ao zelo, penúltima credencial que ele usa, fui perseguidor da igreja. Para os judeus, um verdadeiro judeu, ele era conhecido por esse zelo para com Deus. Paulo, antes de se converter a Cristo, pelo zelo que ele tinha por Deus, ele foi um perseguidor da igreja. E ele achava que estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E por fim ele diz: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não está dizendo que ele era perfeito, mas ele está dizendo que quanto aos requerimentos da lei, ele se empenhava para guardar todos eles. É como se ele dissesse: vocês estão achando que isso é suficiente para ser aceito por Deus? Eu tinha tudo isso aí, e isso não é suficiente. Eu sou o exemplo de que religião não basta. Eu sou um exemplo de que frequentar uma religião não é suficiente. Eu sou um exemplo de que você precisa algo muito maior do que uma religião para ser aceito por Deus. Eu sou um exemplo disso. Paulo é um verdadeiro exemplo disso. Aquele diálogo que ocorreu em João capítulo 3, entre Jesus e o fariseu Nicodemos, também nos ensina isso. João faz questão de mostrar lá no capítulo 3 do evangelho dele, que Jesus está conversando com um fariseu, sabia tudo de lei, sabia tudo da religião e a tradição dos judeus, mas era morto para Deus, era espiritualmente morto. Jesus vai dizer para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não basta ser religioso. Uma última ilustração aqui, a parábola do filho pródigo, você deve conhecer, mostra-nos que existem duas formas de uma pessoa estar perdida. Ela pode estar perdida fora da igreja, e ela pode estar perdida dentro da igreja. O filho mais novo é aquele que vai embora, rejeita o relacionamento, a casa do pai, e está perdido porque estava longe do pai. Mas o filho mais velho era aquele que estava dentro da casa do pai, se esforçando para fazer tudo direito, se esforçando para ter uma boa aparência moral, mas estava perdido, porque apesar de estar na casa, não tinha real relacionamento com o pai. Meu irmão, minha irmã, ativismo religioso não basta. Mas calma, tem boa notícia nessa mensagem aqui. Tem boa notícia nessa passagem. E isso me leva para o terceiro ponto e último ponto. Se ativismo religioso não basta, o que nós precisamos para que Deus nos aceite? Se ir à igreja não basta, o que você precisa? Se ser dizimista, se ser um praticante de obras de caridade, se isso não é suficiente, o que é? Olha comigo o verso 7. A partir do verso 7, Paulo nos mostra a necessidade e a suficiência de Jesus Cristo. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, na justiça que procede de Deus, baseada